Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e vamos juntos para mais um Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós vamos falar sobre a Liturgia da Palavra do 12º Domingo do Tempo Comum, Ano B. E a oração deste dia, proposta pelo Missal Romano, é esta: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. E é com esta disposição interior que nós ouviremos agora as leituras e os seus contextos e significados. A primeira leitura é do livro de Jó, do capítulo 38, versículo 1 e depois versículos 8 a 11. E diz assim: O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse: Até aqui chegarás e não além? Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Vocês percebem que depois de uma introdução na leitura, existe uma longa pergunta, uma longa fórmula interrogativa. Jó, depois de dialogar muito com o seu Deus, ele agora dialoga com este Deus, que, por sua vez, também faz as suas interrogações. Jó, nós sabemos da história dele mais ou menos, hein? Era um homem muito rico, muito seguro de si e daquilo que possuía, e subitamente coisas muito tristes acontecem na sua vida e ele é privado de suas riquezas, posses, bens, ele é privado de sua família e ele é privado até da sua própria saúde. Ele só não morre, mas ele perde tudo. E ele, mesmo nessa situação, ele resiste a um certo pensamento dominante, naquele tempo e também em nossos dias, de que o mal, de que o fracasso, de que a tristeza, o sofrimento, enfim, vem da parte de Deus. E se vem da parte de Deus é porque aconteceu alguma coisa com aquela pessoa para ela sofrer. Também nós pensamos muitas vezes assim. E não raro, muitos de nós dizem algo semelhante a esta pergunta: que mal que eu fiz para merecer isto? Atribuindo a Deus a origem dos seus males, dos seus sofrimentos. Aliás, o próprio Jó também afirma desta maneira: recebi de Deus os bens, não haverei de receber também os males? Então esta ideia de que bem e mal provém diretamente de Deus é uma ideia que existe nas sociedades e, inclusive, na própria Sagrada Escritura, em algumas passagens. Lembremos que a Sagrada Escritura, ela não fala só de Deus. A Sagrada Escritura, a Bíblia, onde nós encontramos o livro de Jó, fala de Deus, mas fala também de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus e dos seres humanos entre si.
E então é um complexo de sentimentos, de impressões, de situações, de esperanças, de decepções, enfim, de experiências que nós encontramos na Sagrada Escritura. E depois de se encontrar com alguns amigos, Jó rejeita a ideia de que tenha feito algum mal para receber sofrimentos. Até que entra um quarto personagem na história. São 3 personagens que dialogam com Jó, depois um quarto personagem que diz algo mais ou menos assim: Deus castiga aqueles que ama. É aí que Jó fica realmente muito revoltado. E revoltado, ele questiona Deus. Vamos pensar aqui. Qual ser humano que não passou por essa experiência de questionar ou a Deus ou a alguma coisa extraordinária, supostamente próximo de si? Todos nós questionamos, todos nos colocamos perguntas para as quais não existe resposta. O próprio Jesus na cruz, segundo os evangelhos, em um certo momento, repetindo o Salmo 22, ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Se o próprio Jesus tem esta experiência, Jó e nós também haveremos de ter. E então Deus responde a Jó, perguntando a Jó questões que Jó não tem condições de responder, pois Jó não conhece toda a natureza. E de fato, nós às vezes somos muito convencidos de que Deus deveria dar para nós todas as respostas possíveis e imagináveis. E eu reconheço também os momentos de dificuldade, de tristeza, de verdadeiro e profundo sofrimento, como uma mãe que perde um filho na juventude, ou um jovem que poderia estar muito bem, mas que por algum acidente, por alguma situação adversa, acaba ficando paraplégico ou alguma coisa do gênero. Então, outras circunstâncias e situações, a traição de alguém que por nós é amado ou amada, e por aí vai. Temos sempre algum motivo para expressar que estamos sofrendo. E nos questionamos por que isso tem que acontecer conosco. Todos os seres sofrem. Até os seres que não são inanimados. Se nós podemos dizer assim, até as pedras sofrem, porque elas, com o movimento tectônico, o movimento das rochas, elas também se esfarelam, elas também são transformadas, e isto é sofrimento. Transformação implica sofrimento. Talvez aqui nós pudéssemos pegar um fio condutor e compreender que dentro de um sofrimento existe também uma transformação. Claro, nem sempre isto é confortável, muitas vezes é até repulsivo e revoltante. Mas afinal das contas, o que nós fazemos com o sofrimento? Respeitamos o mistério da dor, respeitamos o mistério da história, o mistério da natureza, respeitamos, pois dele nós fazemos parte. Se nós não quiséssemos ter esta experiência, certamente não poderíamos continuar nesta vida e nesta terra. Por isso nós respeitamos, sabendo que, bem conduzido, bem condicionado, nós conseguiremos tirar algo até bom. Jó é a resposta que a Bíblia, a Sagrada Escritura, oferece ao povo de Israel, porque outros pensadores da época, contemporâneos ou um pouco anteriores a Jó, ao livro de Jó, já tinham tentado solucionar o mistério do sofrimento e da dor. A bem da verdade, nós ainda não solucionamos. E quando iremos solucionar? Parece que quem mais chegou perto da solução foi o próprio Jesus.
quando aceitou livremente o sofrimento, sabendo que este sofrimento doloroso, trágico e mortal poderia resultar em vida e esperança. Isso talvez não sirva de consolo para aquele que está sofrendo, mas pelo menos nos dá um horizonte para poder enxergar um pouco mais longe. O salmo que nós temos na liturgia deste 12º domingo do tempo comum é o Salmo 107, ou também 106. E este salmo tem como refrão o seguinte versículo: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Este salmo, que é um salmo de gratidão, mas também de confiança, nos é apresentado com 4 estrofes. E diz assim: Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Um salmo bonito, interessante, belo de se ouvir, porque um pouco diferente, começando com uma visão marítima. Então eles vão nos altos mares e nas dificuldades, nas tempestades, clamam para que Deus os liberte e Deus os liberta. Um salmo, portanto, de gratidão, de reconhecimento. Ouçamos o texto do Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, ano B. É do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou então a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele então se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que estáis tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Tem algumas imagens interessantes que nós vemos neste evangelho, né? Primeiro, é curioso ouvir Jesus no meio de uma tempestade, num travesseiro. É muito estranho isto. Depois, imagine só, você e muitos de nós, quando estamos tirando um cochilo gostoso, e vem alguém e nos sacode, nos tirando daquela situação. Muitos de nós acordamos bravos, não é? Imagino até que Jesus tenha acordado meio zangado naquela ocasião. Mas o que é mais importante aqui é o conjunto dos símbolos. Primeiro,
que nós estamos em alguns capítulos do Evangelho segundo Marcos que apresentam sucessivamente milagres que Jesus realiza, libertando pessoas de espíritos impuros, de demônios, curando enfermidades, dando vida àquele ou àquela que estava morta, e fazendo estes milagres que apontam para que a sua pessoa seja descoberta, seja aceita, seja acolhida por aqueles seus contemporâneos. E a grande questão, fundamentalmente, é: quem é ele? E, aliás, essa pergunta está aqui presente no final desta passagem: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vejamos um pouco o texto. Eles estão numa situação de pregação, Jesus está com seus discípulos, aí quando cai a tarde, então eles querem passar para outra margem do chamado Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. É um grande lago que eles chamavam também de mar, mas era um lago. E esse lago, ele está numa depressão geológica, aliás, está abaixo do nível do mar. Então tem alguns fenômenos atmosféricos interessantes. Um deles é uma corrente de ar que canaliza e no meio da superfície deste lago, também chamado de Mar da Galileia, como disse, produz ondas. Então agita a água. E isso gera uma situação, para quem não está acostumado, para quem não está assim esperando tal coisa, imagine que já está de noite, não há luz natural, talvez não tenha a luz da lua, é uma situação complicada, vamos imaginar. E as ondas vêm para cá e vão para lá, e vem um vento forte, e é um barco frágil. O barco no mar é, desde muitos séculos, uma das imagens mais antigas aplicadas à igreja. Então a igreja é o barco, e este barco está no mar, e este mar é a história, é a sociedade, é a cultura, é o que é favorável, é o que é contra, enfim, é a realidade que nós enfrentamos e que muitas vezes é instável. Então muitos estão dizendo que nós passamos por um momento de instabilidade social, de várias naturezas. Eu me pergunto, quando que nós não tivemos instabilidade social de múltiplas naturezas ao longo da história? Sempre foi assim. Mas talvez agora, porque nós estamos numa mudança de época, nós estamos num momento chamado epocal. Refere-se, o adjetivo epocal, refere-se a uma mudança de época, de mentalidade, de situação, de paradigmas. Então é uma coisa muito complexa e que nós estamos vivendo. Vamos pensar um pouquinho? Pessoas assim, mais ou menos com os meus anos 60, 55, 65 anos, por volta desta idade. Nós vimos coisas impressionantes. O mundo que nós conhecemos hoje não é absolutamente o mundo que nós conhecíamos quando tínhamos 10 anos, é totalmente diferente. As distâncias, a comunicação, o modo como nós tratamos a sociedade, os outros, é absurdamente diferente. Se uma pessoa adormecesse, vamos supor assim, há 50 anos atrás e acordasse hoje, ela teria um choque psicológico de grandes proporções, porque o mundo é totalmente diferente. E muitos de nós não entendemos que nós também temos que nos adaptar. Não quer dizer concordar, mas nos adaptar para poder superar. Talvez isso é um pouco o distúrbio do mar, a instabilidade das ondas. Talvez esta seja a tempestade, uma das maiores tempestades que já devem ter existido na história, porque o que nós temos hoje não existia há 100 anos atrás, absolutamente. De maneira que é um tempo difícil o que nós vivemos. E muitos de nós nos admiramos e assustamos e clamamos: onde está Deus?
como aqueles que acordam Jesus do seu soninho no travesseiro, no meio de uma baita de uma tempestade, e dizem para Jesus, questionando, até dando uma bronca: você não se importa que nós estejamos perecendo? E então Jesus se levanta e ordena ao vento e à tempestade para que se calem. Eu imagino o efeito que isso deve ter criado naqueles que estavam ali naquela situação. Vendo tudo voltar à calmaria, e eles sem entender e levando ainda uma bronca de Jesus. Por que vocês estão tão preocupados, aflitos e aí desesperados? Ainda não tendes fé? Tem uma palavra do Evangelho segundo Marcos, que é muito interessante, na qual Jesus faz um convite. Tende fé de Deus. Observem, não tende fé em Deus, mas tende fé de Deus. Sugerindo assim que Deus tem fé em nós. Deus confia na sua criatura e espera da sua criatura uma resposta. É claro que isto é um dom. Nós podemos nos esforçar, mas no final das contas, Deus dá a quem certamente Ele permite. Então, peçamos esta fé para poder enfrentar os turbilhões do cotidiano. E não imaginemos que, uma vez solucionado o problema, nós não teremos mais aquele ou outros problemas. Lembremos pelo livro de Jó que toda a natureza pena de alguma maneira, por uma circunstância, por uma enfermidade, por uma dificuldade, por um desconhecimento ou até um excesso de conhecimento. Essa liturgia da palavra deste domingo nos questiona bastante e nos chama a atenção para a própria vida. Aliás, Paulo nos ajuda também na leitura da sua carta, a segunda carta que ele faz aos Coríntios. E ele diz assim: Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Em sendo tudo novo, nós também deveríamos ser renovados. É isso que quero dizer quando Jó, o Evangelho segundo Marcos, os outros textos do Novo e do Antigo Testamento apresentam o argumento da transformação, da superação. Um certo autor que eu admiro bastante, ele, num recente livro que publicou, cujo nome é A Tarde do Cristianismo, eu me refiro a um autor cujo nome é Thomas Halleck. E o seu livro, A Tarde do Cristianismo, tem um subtítulo: O Tempo da Transformação. A transformação é algo que dói. Todos, quando éramos crianças, tivemos que passar por uma transformação de criança para jovem adulto. Hoje nós chamamos esta fase adolescência. E nós sabemos como este tempo
provoca sofrimento em nós e naqueles que estão próximos de nós, quando somos ou fomos adolescentes. A transformação, ela sempre dói. Crescer dói. Talvez esse nosso tempo seja um tempo de profundas transformações e justamente por isso é um tempo de muitas dores. É claro, nós podemos entender isso de muitas maneiras. Nós estamos, como lhes disse, numa época que ela mesma é uma mudança. E isto gira muito rápido e gera insegurança, temor, gera muitas incertezas, gera decepções também. Então, nós estamos no meio de um mar, um grande oceano. E esta barca, da qual nós fazemos parte, a igreja, ela é chamada a responder a estas transformações. E você e eu também somos chamados. Tem coisas para as quais nós não fomos ainda preparados. Imaginem só o que Paulo aqui escreve. Paulo fala para uma sociedade que é complexa, em muitos sentidos semelhante à nossa sociedade ocidental. Complexa, insegura, com quadros políticos, sociais, culturais, difíceis de serem compreendidos, múltiplos. E é necessário responder a tudo isto. Paulo oferece aos seus ouvintes esta palavra que mais uma vez eu quero ler com você. E que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Vamos entender que São Paulo fala para a comunidade que está em Corinto. Corinto, minha gente, era um porto. Era um porto que tinha um mar de um lado e um mar de um outro lado. Era um promontório, né? Que entrava dentro assim do mar e tinha um mar com o nome de um lado e o outro lado tinha um outro mar com outro nome. E Corinto está aqui. É uma cidade que tem 2 portos para 2 mares. E toda cidade portuária tem os seus limites, tem as suas dificuldades, tem os seus vícios, roubo, prostituição, abuso, mentiras, um comércio descontrolado, situações sociais, humanas, religiosas, uma confusão, um caos. E Paulo diz, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, passou o mundo antigo, começou um mundo novo. A visão de Paulo é uma visão de fé, é uma visão de transformação. Ele sabe que o mundo continuará tendo os seus defeitos, as suas dores, as suas inseguranças, mas o seu olhar está voltado para Cristo. E aqui está a diferença. Se Jó não respondeu, mas o Cristo responde. É mergulhar no seu mistério que nos fará ser melhores. Mas para isto, precisamos estar dispostos a ser novas criaturas, deixando de lado opiniões antigas, percepções ultrapassadas e nos adaptando. Não pactuando com o erro ou com o mal, mas olhando com confiança ao futuro, percebendo com misericórdia o presente e perdoando o passado. Tomara que nós entendamos um pouco estas coisas todas. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, com esse nosso programa Querigma e Catequese. Espero que todos estejam com graça e paz. Até a próxima.